Para quem não me conhece, quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica, psicanalista e professor. Hoje eu quero tratar um assunto com vocês bem bacana, de um livro que eu gosto muito, um livro que me motiva muito a estudar, um livro que me motiva muito a aprender e um livro que me motiva muito a me colocar tanto na clínica como na sociedade em geral, quanto nas minhas aulas como professor de uma maneira crítica. Eu gosto muito dos viés psicanalítico que trabalham a partir de uma postura crítica, não só em relação aos pacientes, em relação à clínica, como também em relação à sociedade. Eu acho que a psicanálise, ela não é só, como Freud nos ensinou, um tratamento clínico. Ela também tem toda uma postura social, de crítica social, de posicionamento social, que eu acho que é muito importante para a gente poder pensar a nossa sociedade. Então, um livro que eu vou tratar com vocês hoje é um livro chamado Louco para Ser Normal. É de um psicanalista britânico chamado Adam Phillips. Eu gosto muito dos livros dele. Tem outros 2 livros dele que eu também gosto muito, que são livros atuais que saíram agora. O que o Adam Phillips vai tratar, o que ele vai trabalhar nesse livro dele sobre a loucura, Louco para Ser Normal. Ele vai fazer toda uma crítica social sobre o que é loucura e o que é sanidade. O que seria sanidade? E o princípio dele é que o que é visto hoje na nossa sociedade como normal, muitas vezes é loucura, e aquilo que é visto como louco, muitas vezes é normal, ou deveria ser o normal. Provavelmente eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes, 3 ou 4 partes, porque eu quero trabalhar aqui nesse vídeo o livro num todo. Eu quero pegar do início ao fim do livro para a gente poder entender do que se trata. Então eu quero fazer uma leitura bem completa, o mais completa possível na medida do possível para a gente poder trabalhar esse livro aqui. Ele vai começar no prefácio do livro a falar sobre a nossa necessidade de sermos normais. O quanto a gente vive numa sociedade, numa cultura que está o tempo todo partindo da ideia de que precisamos ser normais. E que essa necessidade que a cultura nos impõe de precisar sermos normais, por si só, ela é enlouquecedora. E aí ele vai perguntar o que seria em essência a sanidade, o que a gente poderia chamar de sanidade, né? Como é que a gente poderia elencar sanidade. E aí, parece que sanidade, nesse sentido que o autor se refere, tem muito mais a ver com estar padronizado. Sanidade no mundo atual, normal no mundo atual, é todo mundo estar no mesmo padrão. É todo mundo estar correndo atrás das mesmas coisas, é todo mundo ter vidas parecidas, é todo mundo lutar por aquilo que a sociedade diz que é importante que a gente lute. Então, sanidade, nesse sentido do autor, é as pessoas estarem correndo todas meio no mesmo padrão, todas no mesmo modo, todas buscando a mesma coisa. Quem se diferencia, quem vai buscar coisas diferentes, normalmente é visto como louco, como fora do padrão normal. Trago aqui para vocês pensar, para a gente pensar, um livro que eu gosto muito, do Machado de Assis, um livrinho pequenininho chamado O Alienista. O que o Machado de Assis vai mostrar nesse livro, né? Nesse livrinho? É um livrinho cômico, de muito humor, onde ele vai mostrar que numa sociedade onde uma pessoa se posiciona de uma forma diferente ou começa a mostrar traços diferentes, ela vai ser sempre rotulada como louca, como maluca. Então, quando todo mundo começa a mostrar traços de singularidade, de individualidade, que vão contra o padrão geral da sociedade, essas pessoas são enquadradas como louca. Então, na ficção do Alienista, do Machado de Assis, chega um momento onde todo mundo é internado no sanatório e fica só o médico, que seria o psiquiatra lá, como são.
Porque todo mundo que apresenta alguma característica não racional, alguma característica que não corresponde ao que se espera dele, é imediatamente taxado como maluco e imediatamente colocado no manicômio lá para ser tratada. Então é muito humorístico o texto do Alienista e é muito gostoso de ver, é uma crítica social muito forte a essa padronização social que se espera de todo mundo. Então ele vai passar todo o prefácio do livro aqui, o Adam Phillips, no Louco para Ser Normal, questionando isso, né? O que seria, então, sanidade? Qual é o conceito de sanidade? É muito assustador, pessoal. Na parte 1 ele vai falar, né, que vai continuar com essa tentativa de definir o que seria sanidade. É muito assustador para as pessoas ditas normais, padronizadas, né, viver próximo daqueles que são diferentes. Que questionam o status quo, que não aceitam as coisas simplesmente porque a maioria faz assim, né? Os loucos, ele vai criticar e vai falar, que são aqueles que se ouvem, que se escutam, que calam, que silenciam, que ficam dentro de si. Aqueles que não vivem fugindo e se ocupando de aparentar externamente. Então essas pessoas normalmente são tratadas como loucas, que estão ocupadas consigo mesmas. Porque no fundo, né, é sobre isso. Sobre se preocupar demais com estar apresentável e coerente com o mundo externo e à altura do que todos os outros estão fazendo. Se a gente parar para pensar, a nossa necessidade de parecer normal, de parecer são, de ter sanidade, tem muito a ver com estar preocupado com a opinião dos outros sobre nós. Porque quando a gente consegue se desligar dessa postura, dessa necessidade de estar à altura do que os outros esperam de nós, de estar sendo bem visto pelos outros, automaticamente a gente sai dessa postura normativa, normal, e entra numa postura meio louca, meio maluca na vida. De ser criticado, de ser julgado, de não ser bem visto, de estar correndo atrás de coisas que muitas vezes não são valorizadas pelo todo social. Então, automaticamente, a partir daí vem uma certa crítica e uma certa anormalidade, uma certa loucura que é taxada nesse sentido. Então, ele vai partir da parte 1 toda do livro, tentando entender esse conceito de sanidade. O que é esse conceito de sanidade? E vai prosseguir, vai falar aqui dos antipsiquiatras. O que seriam os antipsiquiatras na visão do Adam Phillips? Seriam todas aquelas pessoas, todos nós, eu, pessoas da psicanálise, pessoas da filosofia, pessoas que estão tentando sempre trazer uma visão não normativa da vida, que tentam não remediar a vida para que a vida se torne um padrão normal. Hoje a gente sabe, né, pessoal, muito do meu trabalho aqui no YouTube, no meu canal, tem a ver sobre essa luta contra, vamos dizer assim, os antidepressivos, por mais que a gente sabe que em alguns casos são necessários, mas toda a minha luta aqui nesse canal é para que não se remedie, não se diagnostique, como se faz muito hoje em dia, singularidades, individualidades. Muitas vezes as pessoas são rotuladas com alguma doença que o DSM-5, que é o novo manual diagnóstico de estatísticas, rotula, né? Rotula. Tudo hoje vira diagnóstico, tudo hoje vira doença. Qualquer diferença singular individual que uma pessoa tenha, que não corresponde ao padrão social de normalidade, é rotulada como alguma doença, como algum problema, quando muitas vezes essa pessoa está simplesmente manifestando uma resistência ao mundo atual que ela vive, ao terror do mundo atual que a gente vive hoje em dia, que ele vai falar mais para frente sobre isso também. Então, sei lá, muitas pessoas vão ter hiperatividade, por exemplo, como uma forma de se posicionar na vida, não aceitando aquelas imposições sociais que a todo tempo a gente está obrigado a ter que aceitar.
Ela se coloca na vida de uma forma não concentrada, não prestando atenção, não focada naquilo que dizem que ela deveria focar, porque realmente aquilo não lhe interessa, ou aquilo não faz parte do seu modo de ser, ou aquilo não fala das suas verdades internas, do seu ser interno, né? Então ele vai falar sobre esses antipsiquiatras aqui, né, sobre essas pessoas que estão lutando para que as pessoas tenham uma vida mais honesta e transparente possível. Ele vai falar que há uma luta, né? Parece haver uma luta constante para tornar todo mundo igual no mundo. Essa é a luta, essa é a imposição dos coachings, dos treinamentos, né, hoje em dia, de várias coisas que a gente tem no mundo para que as pessoas possam ir em busca daquilo que alguém diz que é o mais importante para elas buscar. Então, há uma tendência a se excluir as identidades. Você só é normal se estiver vivendo como todo mundo vive, buscando o que todo mundo busca. O sentido de normalidade é posto aqui muito mais em função daquilo que todo mundo faz. E olha se isso não pode ser uma loucura, olha se isso não é uma loucura. Não tem essa de colocar a sua marca e a sua identidade no mundo. Não é bem visto que você seja aquilo que você é. Qualquer coisa que soe muito discrepante é taxado como loucura. De novo aqui, o conto alienista salta aos olhos, né? O médico lá chegou ao ponto de, no livrinho, no conto do alienista do Machado de Assis, a internar a mulher dele, porque a mulher dele se mostrava muito afetada, né? Muito preocupada com coisas que não deveriam ser motivo de preocupação no mundo atual, no mundo moderno. Olha o ponto. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia. É como se Machado de Assis estivesse lá prevendo já o que a gente iria viver hoje na nossa sociedade. Não sei, pessoal, de que época é esse livro. Vou até pesquisar aqui para dar para vocês a data certinho. O Alienista, ano de publicação. O Alienista foi publicado em 15 de março de 1882. Olha só. Olha só. São quantos anos isso? 1882 são 100 e poucos anos, né? Depois. Sim, são mais de 100 anos depois. O Machado de Assis já estava prevendo uma época, né? O respeitado médico Simão Bacamarte, que era o psiquiatra da época, né? Então a gente vem desde lá com essas questões, se debatendo sobre essas questões. Então, nesse sentido, o Adam Phillips vai pensar que a loucura aqui, ela seria uma forma de resistência, né? A loucura, os loucos, nomeados como loucos na nossa sociedade, a gente poderia perceber que seria uma forma de resistência dessas pessoas diante de uma cultura que está o tempo todo nos enfiando formas de vida que são por si só adoecedoras. Tem um outro livrinho que eu gosto muito, chamado Bartleby, o escrivão. Um escrivão. Acho que a pronúncia é Bartleby, um escrivão. É um livrinho muito legal que vai contar a história de um servidor público que está o tempo todo resistindo àquilo que é pedido que ele faça. Ele está o tempo todo resistindo, o tempo todo dizendo não, o tempo todo se posicionando contrariamente diante daquilo que é mandado. Para quem lê e para quem está muito engajado nessa nossa sociedade, pode parecer, que cara maluco, que maluco. Ele é despedido do trabalho que ele está, mas ele se nega a sair do trabalho, ele fica lá, como uma forma de resistência ao mundo que ele vive. Então, é uma loucura, mas é uma loucura que nos faz pensar do porquê que precisamos dizer sim a tudo que está imposto no mundo hoje. Por que não podemos negar aquilo que nos é pedido o tempo todo para manter livre, intacta a nossa individualidade, a nossa singularidade, o nosso modo de ser? É um livrinho muito divertido e muito legal para a gente pensar. Então esse escrivão passa o tempo todo se negando a fazer aquilo que exigem que ele faça. E ele é visto como lunático,
um doido. Em um mundo onde está todo mundo sentado, vidrado, olhando para as máquinas, o cara propõe uma pausa, um momento para se desligar das máquinas. Afinal, por que corremos tanto? Para quê? Eu sempre gostei muito, pessoal, de conversar com pessoas de outras gerações, pessoas mais idosas, mais velhas, pessoas mais simples. Eu acho que tem essas pessoas têm um conhecimento empírico da vida, popular, que o intelecto muitas vezes não alcança. No último trabalho que eu tinha, trabalhava numa instituição como psicólogo clínico, eu gostava muito de conversar com os vigilantes, os seguranças da portaria, e sempre que eu tinha uma folguinha eu dava um pulo lá para trocar ideia com eles, tomar um chimarrão com eles. E tinha um especial que era muito sábio, e ele sempre me falava: eu entro na sala daquela direção lá, do pessoal trabalhando, tinha várias pessoas trabalhando na direção, e eles estão todos sentados olhando para aquele computador que eles nem sequer veem que eu estou entrando lá. Que mundo maluco é esse que a gente vive, onde as pessoas sequer veem umas às outras? Essa visão é uma visão lunática sobre a vida. Mas quem que é lunático? Aquele que vê e pensa e questiona: o que essa galera tá fazendo? Ou são aqueles que estão lá sentados igual uns malucos 24 horas num dia, força de expressão, claro, 12 horas num dia, 8 horas num dia, sem sequer ver o que está acontecendo ao próprio redor? Que mundo é esse? Né? Vocês estão vendo no fundo aqui, ó, vocês estão vendo os prédios, né? Não é capa, tá? Não é filtro de fundo, não. É prédio mesmo, tá? Aqui é a cidade onde eu tô. Tem os prédios mesmo aqui. Aqui é vidro, tá? Os prédios do lado. Vocês estão vendo? Não tem nenhum filtro. É prédio mesmo, tá? Não tô tapeando aqui ou botando fundo falso, não. É os prédios. Olha que loucura se a gente parar para pensar nisso. Olha esses prédios aqui. Olha tudo isso aqui. Olha tudo que é formado numa sociedade. Até então, até algumas décadas atrás, não existia prédio nenhum aqui. É um desenvolvimento humano, que as cidades estão se desenvolvendo, o ser humano está se desenvolvendo, que bacana. Sim, tem esse lado. Mas e o outro lado? Tá todo mundo trancafiado dentro desses quadradinhos aqui. Tá todo mundo ali pagando milhões para cada negocinho desse aqui. Né? Imagina morar aqui no topo, ó. Quantos milhões deve custar isso aqui? Isso aqui é normal? Ou é doideira? É normal se adaptar e trabalhar que nem um maluco para poder comprar um apartamento nesse lugar e pagar milhões? O que é normal? Ou o normal é viver no campo, em sociedade, cultivar as coisas que come, plantar, colher, viver mais simples? O que é normal e o que é loucura? Por que eu não estou propondo aqui que essas pessoas são malucas por fazer isso. Eu estou propondo que porque quem não faz é maluco. Porque isso aqui é sentido de normalidade. Por que isso aqui também não pode ser visto como loucura? Por que não é respeitado e não é aceito quem não vive igual um maluco para conquistar esse lugar na vida? Por que isso é o sentido de normal? Eu ouvi uma pessoa dizer esses tempos, né? Não sei, ela comentava sobre uma outra pessoa, essa pessoa não avança na vida, ela não se desenvolve. E eu perguntei, como assim? Ela não aumenta o patrimônio dela, está sempre na mesma, não cresceu, não conquistou mais. Olha só, o sentido de normalidade é visto por aquilo que as pessoas conquistam materialmente falando, financeiramente falando. Mas quem disse que isso é sentido de normalidade? Por que isso é sentido de normalidade? Que maluquice é essa? Quem pautou esse jogo de que tem sucesso quem adquire mais, quem tem mais, quem consegue mais? E os outros âmbitos da vida? Desculpa. E os outros âmbitos da vida? Por que esses âmbitos não valem de nada? Ele segue dizendo que algumas pessoas precisam enlouquecer para reconquistar a verdadeira sanidade. Olha que profundo isso. O enlouquecimento, né, sempre entre aspas, claro, como forma de dar um basta a tanta invasão externa, a tanto desrespeito do mundo para conosco.
Enlouquecer para se manter saudável. Pessoas que já perderam a capacidade de se indignar, que simplesmente se adaptaram, que aceitam passivamente as coisas como elas são e naquilo que transformaram o mundo. Pessoas que acham e que muitas vezes se matam trabalhando para conquistar isso daqui, mas que não se perguntam se realmente é isso que querem. Que enfiaram goela abaixo a ideia de que sucesso é isso daqui. Por quê? Né? Então, se manter saudável muitas vezes é recusar isso. É precisar enlouquecer para poder recusar isso e manter o seu modo de ser. Não adianta lutar contra o mundo, diriam alguns, né? Tem que aceitar o mundo como ela é, como ele é. Eu vejo até muitos psicanalistas dizendo isso. Precisamos aceitar que o mundo é assim e nos adaptar, né? A famosa tese darwiniana, né? Ou seja, os mais fortes sobrevivem, os mais adaptáveis que sobrevivem. Um discurso patético, maluco, se a gente parar para pensar. Como se então alguns poucos fizeram desse mundo, da forma que esse mundo é, um mundo que se deve lutar. A maioria aceita que esse é o mundo que se deve lutar, porque alguns poucos privilegiados fizeram todo mundo brigar por isso, e a gente acredita que esse é o mundo que vale a pena, porque alguns disseram que esse é o mundo que vale a pena. Mas o mundo não é isso. Foi isso que alguns fizeram com o mundo. Antes disso aqui, existia outro mundo. Por quê? Para vocês verem como essas coisas se interrelacionam, eu poderia citar aqui para vocês os trabalhos do Ailton Krenak, por exemplo, que está sempre buscando uma compreensão dos povos originários para poder entender o nosso mundo atual e o quanto o nosso adoecimento tem a ver com a gente ter aberto mão de valores que são muito necessários, que os povos originários mantêm vivo dentro deles, do contato com a natureza, do contato com as coisas que são essenciais, a nossa materialização, a nossa tendência a tecnologizar tudo nos foi adoecendo, nos privando do nosso ser. E aí, parece que é maluco. Parece que quando a gente quer voltar a sofrer, quer voltar a sentir, quer voltar a ter afeto, a gente é louco, a gente é maluco, porque o mundo exige que a gente seja racional o tempo todo. Então essas coisas estão se ligando o tempo todo. Elas estão interconectadas o tempo todo, né? E a gente precisa pensar nisso. Então, se revoltar contra esse mundo, não no sentido de revolta, numa revolta infantil, mas de uma forma, revolta madura, no sentido de que, peraí, mas será que é isso que eu quero? Eu preciso aceitar, como Bartleby lá, né? Será que eu preciso aceitar isso? Por que eu preciso aceitar isso? Por que eu preciso pagar o preço da minha vida para conquistar uma coisa que eu não sei se eu quero, para adoecer, para estar bem na visão dos outros, para ser bem visto pelos outros, né? Para ser amado pelos outros, pelo mundo ao meu redor? Porque no fim tudo é isso, né? Uma busca por amor, por reconhecimento, por admiração dos outros. Então estaríamos servindo, né, voluntariamente ao simplesmente nos adaptarmos o tempo todo. Então essa lógica de Darwin, né, os mais fortes sobrevivem, os mais adaptados sobrevivem, ela é voluntariamente uma servidão voluntária. Aí fica mais uma dica de livro para vocês, que é sobre a servidão voluntária. Deixa eu até pesquisar aqui a data e o autor sobre a servidão voluntária. Um livro essencial para quem quer entender como a gente se posiciona na vida, como a gente discurso sobre a servidão voluntária, né? É do Etienne de la Boétie, é um francês. Ano de publicação, é um livro de 1577, é o ano de 1500 esse livro, olha só. Ele vai mostrar o quanto a gente é o tempo todo forçado a seguir aquilo que os outros dizem que é mais importante para nós. Isso pelo simples fato de que isso evita com que a gente pense, né? É mais fácil seguir o que os outros estão dizendo para que a gente não precise pensar, para que a gente não precise se desconfortar, se responsabilizar pelas nossas atitudes. Então alguém diz para mim o que é melhor para mim. E aí eu vou nessa toada de não pensar e seguindo. Porque muitas pessoas preferem
ir em terapeutas comportamentais do que procurar psicanalistas. Porque o psicanalista tem uma postura de fazer o sujeito pensar e entrar em contato com o seu desejo. Ao contrário dos comportamentais, que normalmente vão colocar a pessoa nessa submissão, nessa servidão mais voluntária ainda de que alguém me diga o que eu tenho que fazer, o que é melhor para mim. Como se alguém pudesse dizer para mim o que é melhor para mim. Então, muitas posturas comportamentais repetem o discurso de uma servidão voluntária. As pessoas se servindo do discurso do outro para decidir o que é melhor para si. E aí elas estão o tempo todo de novo, fugindo de si, né? Abrindo mão da própria identidade, maltratando a si mesmas, violentando a si mesmas nesse processo de abdicar de si mesmas o tempo todo. Então esse é um livrinho bem bacana do Etienne de la Boétie. Então a gente está simplesmente nos adaptando o tempo todo, né? Isso seria sanidade no mundo atual, estarmos nos adaptando. Crianças que foram submetidas a formas de violência tiveram que se adaptar para sobreviver. É muito comum isso, por exemplo, no mundo, né? Pessoas que sofreram muito quando eram crianças, elas acabam se identificando com o agressor. É o beabá da psicanálise, se identificando. Um psicanalista húngaro falou isso, que era o Sándor Ferenczi, que as crianças se identificam com o agressor para não poder ver aquele agressor como vítima. Né? Desculpa, como agressor. Né? Para não se sentir vítima daquele agressor. Então elas se identificam. É um pouco do que acontece no mundo. As pessoas estão identificadas umas com as outras, correndo atrás daquilo que o mundo diz que é mais importante, o que é melhor, para que elas não vejam a loucura que a gente vive, a maluquice que a gente vive, a alienação que a gente vive nesse sentido. Por isso que muitas pessoas enlouquecem para manter viva a própria individualidade sem se alienar. Por isso que a gente tem hoje muitos casos, e tem teorias que vão falar, por exemplo, do autismo, que não dão uma explicação totalmente biológica para o autismo, hereditária. Não, que vão ver que essas crianças autistas, elas tiveram que criar um mundo próprio, paralelo, para não entrar em contato com a violência e com o descaso que elas viveram desde muito precocemente na vida delas. Então é muito comum crianças autistas terem sido submetidas muito precocemente a um desamparo materno, né? A uma não presença de uma mãe, onde tiveram que se virar meio que sozinha no mundo, ou viveram situações muito traumáticas desde muito precoce, às vezes até mesmo no útero. E elas criaram um mundo próprio, um mundo alienado, um mundo autista, autocentrado, para poder sobreviver na vida. Isso é muito comum de acontecer. Jovens problemáticos, muitas vezes são vistos como problema, como malucos, mas eles estão lutando para não desaparecerem diante daquilo que foi feito com eles. Eles estão tentando se manter vivo dessa forma rebelde, de ser um problema. Né? É a forma deles implantar e inserir a sua individualidade, para não serem apagados pelo mal que aconteceu com eles. Porque aquela história, né, por trás de todo mal, sempre existe um ser em profundo sofrimento. Então muitas vezes as pessoas se mantêm vivos, os jovens se mantêm vivos, sendo malucos, loucos, adoecendo, né? No sentido social, adoecendo, como a sociedade chama isso de adoecimento, mas na verdade é uma forma saudável de se manter vivo no mundo, individual no mundo, de lutar contra o mundo, né? E aí eu vou terminar, pessoal, essa primeira parte, depois a gente prossegue em outro momento, eu vou terminar essa primeira parte com uma frase do autor, que é: a pessoa moderna que está mais doente é aquela que absolutamente não está doente. Olha que frase forte e pesada. O que ele quer dizer com isso? Quem está mais normal, quem está mais saudável a este mundo, quem não questiona o mundo, quem tá tudo bem correr que nem um maluco para comprar o prédio de milhões, o apartamento de milhões que mora aqui sem questionar, sem pensar se é realmente que é isso que faz sentido para a vida dele, quem está incessantemente abdicando de si mesmo, de estar em contato consigo mesmo para viver externamente em busca, essa pessoa que está mais adaptada e fazendo aquilo que o mundo exige que ela faça, essa pessoa está doente. Essa pessoa está doente porque ela não está doente.
Vocês conseguem entender essa contradição? Né? O adoecimento dela é justamente não estar doente, não estar louca, estar saudável, compatível. Tem uma palavra que uma autora, Joyce McDougall, fala muito, que é uma psicanalista normativo, pessoas normóticas que estão normalzinhas, sem questionar nada, totalmente coerentes com tudo, totalmente adaptadas com tudo. Essas pessoas, na visão do autor, que estão mais saudáveis seriam as mais doentes, porque elas não estão sofrendo, elas não estão indignadas, elas não estão com a singularidade delas viva para poder se colocar e se posicionar no mundo. Porque na visão do autor, a gente deveria estar nos expressando na vida e não nos adaptando. Deveríamos ser menos polidos. Adaptação, que fora uma palavra tão boa para os darwinianos, tornou-se um palavrão para os antipsiquiatras, para as pessoas que estão questionando a normalidade da vida, para as pessoas que estão se posicionando contra essa normalidade da vida, né? Então, eu acho que a gente precisaria pensar e repensar esse conceito de sanidade. Porque como ele está posto atualmente, ele reflete simplesmente conformidade e submissão. Estar adaptado é estar em conformidade e submissão ao mundo. Ou seja, se você está encaixadinho com o que o mundo espera de você, então você é são, saudável, normal. Agora, se você está em conexão com aquilo que vibra em você, com aquilo que em psicanálise a gente costuma dar o nome de desejo, então você é um maluco. É como se viver com aquilo que é valoroso para você significasse loucura. Né? E que o mundo diz que é importante, daí então passa a ser também importante para você. Aí é sanidade. Né? O que é importante para você é loucura. Agora, o que passa a ser importante para você, porque o mundo diz que é importante para você, aí é sanidade. Que na verdade não é importante para você. É alguém que diz que é importante para você. Isso precisa ser diferenciado. Né? Então a adaptação nesse sentido é uma ofensa para aqueles que não estão pensando em um mundo normativo, em um mundo tudo igual. Vamos ficar por aqui, a gente prossegue na parte 2 do vídeo e provavelmente a gente vai até a parte 3 ou parte 4, tá bom?